No Antigo Testamento, nós aprendemos um princípio de como Deus tratava do seu povo, ora em bênção, ora em disciplina, e como ele usava também outros povos para disciplinar o seu povo de Israel. Nós vimos um pouco antes que ele vai chamar Ciro, para Ciro ser libertador do seu povo. Porque nesse momento o seu povo, aqui no nosso capítulo, ele está prisioneiro de Babilônia, do reino de Babilônia, para o qual eles foram levados por disciplina de Deus. Por causa da desobediência deles, Deus permitiu que Babilônia tomasse então a terra de Israel e levasse para Babilônia o povo judeu, os judeus. E lá eles iam viver em Babilônia e não eram para se rebelar contra a Babilônia. Numa carta de Jeremias, que o Senhor fala que eles tinham que construir casas, plantar vinhas, plantar comida, seus filhos deviam se casar, ter filhos, e eles deviam orar pela paz da cidade. Ou seja, ainda que fosse inimigo, a Babilônia fosse inimiga, Deus tinha permitido que eles fossem para lá. E ao mesmo tempo, Deus tinha dado à Babilônia esse poder para que ela pudesse subir e crescer e ter essa capacidade de invadir a terra de Israel e levar todas as riquezas e também o povo para a Babilônia. Então Deus sempre trabalha dos dois lados, assim, né? Ele usa usou nações gentias para disciplinar o seu povo, ou para abençoar o seu povo, como nós vemos que depois ele vai usar Ciro para libertar o seu povo. Mas, por outro lado, também existe a responsabilidade, assim como existe a responsabilidade do povo de Israel, de andar conforme a vontade de Deus, caso contrário, estariam sujeitos a uma disciplina. Existe também a responsabilidade daqueles que Deus usa para disciplinar, como foi com Babilônia e como será depois com Ciro também. E é interessante nós aprendermos que as coisas que antes foram escritas, para nosso ensino foram escritas. Então nós aprendemos princípios no Antigo Testamento. Nós não encontramos doutrinas no Antigo Testamento, doutrinas para a igreja, porque as doutrinas para a igreja são dadas nas epístolas dos apóstolos. Mas nós encontramos princípios do modo de Deus agir para com o seu povo de Israel, o seu povo terreno, e aí podemos aprender disso também no modo como devemos agir para com o povo celestial de Deus. E uma das coisas importantes é essa questão de quem Deus usa para disciplinar o seu povo. Tem um versículo em Romanos, não é bem o assunto, né, mas eu creio que vale aqui também. Romanos capítulo 11. Aqui ele está falando em relação ao testemunho de Israel, que Deus deu a Israel, e num determinado momento Deus suspende essa regalia que eles tinham como representantes de Deus na terra, mas ele vai falar aqui também daqueles que tomam esse lugar de testemunho. Versículo 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Ele fala mais adiante. Não, acho que era só isso aqui mesmo. Teme. Então a posição de um em relação ao outro, que Deus está colocando a sua mão em cima, tem que ser de temor. Tem outro versículo, não lembro que carta que é, fala, mas olhe para si mesmo, né? Aquele que está em pé, veja que não caia. Eu não lembro exatamente o versículo.
mas é uma exortação no mesmo sentido. No momento em que nós também podemos orar e ser usados por Deus para disciplinar ou para colocar ordem nas coisas de Deus, ao mesmo tempo nós temos a responsabilidade de estarmos de pé, porque somos sujeitos também a Deus tratar conosco, dependendo dos excessos, né, que a gente possa cometer. E é o que Babilônia cometeu. Nós vamos voltar aqui lá no 1 Coríntios 10. Obrigado, Caritá. 1 Coríntios 10, versículo... Isso. Versículo 9, começando no 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ele está fazendo uma comparação aqui com o povo de Israel no Antigo Testamento. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Aquele que cuida estar em pé, olhe, não caia. E tem mais outras passagens também nas epístolas que falam desse cuidado que cada um tem que ter, porque a mesma possibilidade que um tem de errar, o outro também tem. Então é com temor que a gente trata sempre das coisas de Deus. E aqui a Babilônia se excedeu. Ele fala aqui no versículo 6, muito me agastei contra o meu povo. Tornei profana a minha herança, eu os entreguei na tua mão. Como se dissesse, veja lá o que você vai fazer com o meu povo. Não usaste com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo, e dizias, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste essas coisas em teu coração, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve. E aí ele vai declarar um juízo aqui sobre Babilônia. Ou seja, ela recebeu uma incumbência de Deus, não reconheceu isso, não se humilhou, não tratou com parcimônia, não tratou com misericórdia aqueles sobre os quais Deus já estava pesando a sua mão, porém se excedeu na sua autoconfiança, e ela vai então perder também o seu posto. A mesma vara que Deus usa para afligir o seu povo pode virar contra aquele que aflige. Versículo em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículo 21, 22 e 23. A vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Estou sem minha Bíblia aqui, estou meio apanhando com os versículos, mas tem algumas passagens de Paulo, né, no caso, estou lembrando dessa aqui, em Colossenses, que ele fala da posição do cristão, e no versículo 23, por exemplo, ele fala se na verdade permanecerdes firmes, Por que ele, né? Eu sempre li isso aqui, ficava meio encucado, mas ele está falando uma coisa e depois ele parece por dúvida, né, no que ele está falando. Mas o que Paulo está falando é o seguinte, que quando toca o cristão
aqui no seu andar aqui nesse mundo, então existe o si. Ou seja, tudo que nós temos em Cristo, a nossa posição é inabalável, né? Tudo que nós temos nele, isso está certo, seguro, não tem movimentos ali, né? Mas quando toca os nossos pés aqui no chão, o nosso caminhar, nossa responsabilidade, então Paulo fala, se vós, assim, se vós. Por quê? Porque nós podemos perder. Então, o que aconteceu com Israel é interessante que também eles podiam perder e perderam a posição dele. E assim também, o testemunho, nós vemos que ele tem perdido o seu lugar como testemunho. Chegamos a um tempo tal que, na realidade, o testemunho do Senhor está terrível, né, do qual nós fazemos parte. E a igreja vai ser arrebatada, né, aqui desse mundo, porque não há mais restauração. Nós vemos que a Laodiceia é o último estado e não tem mais restauração. E então, enquanto aqui nós vemos que essa posição, né, que nós temos é inabalável, mas quando toca o nosso andar e todas as demais coisas que envolvem a nós mesmos como testemunhos, então existe o si. E ali, quando foi lido em 1 Coríntios 10, quando ele fala ali, nós vemos que ele fala das coisas que sobrevieram a Israel. A gente fala que Israel é o exemplo, mas na verdade ele está falando, lá vamos ler o versículo, essas coisas que sobrevieram, versículo 11, que nós lemos, 1 Coríntios 10, ele está falando de vários exemplos, né, que ele vai falando aqui, ó. Versículo 6, ó. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos coisas más. Versículo 7, não façais pois idólatras. Versículo 8, não prostituamos, como alguns fizeram. Não tentemos, versículo 9, não tentemos a Cristo, como alguns deles fizeram. Não murmureis, versículo 10. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figura, e essas coisas foram escritas para aviso nosso, para quem já são chegados, tal. Então, essas coisas que vieram a Israel são exemplos, né, para advertência nossa. E nós vemos em nós, né, as coisas que sobrevieram já na história são advertências. Por quê? Porque estamos com o pé no chão, e se nós não andarmos, nós perdemos. Perdemos aqui, logicamente, não a posição, mas aqui na vida, no testemunho, nós perdemos tanto individualmente, como coletivamente também. Se nós falharmos coletivamente, perdemos coletivamente. E aqui já estava tendo uma advertência, né? Que Deus ia julgar Israel e também ia julgar a Babilônia, a própria Babilônia que Deus, como a irmã já citou, a própria Babilônia que foi feita para julgar o seu povo, também seria julgada, por causa do orgulho dela. O homem não muda. Isso que nós temos que aprender, nós aprendemos com nós mesmos, nós sabemos que quão duro nós somos. Muitas coisas a gente tem falhado, na vida pessoal, na vida de assembleia, mas nós temos que aprender que o homem não muda. O coração de Israel, do povo de Israel, não é diferente do nosso. Eles não tinham menos privilégios do que nós temos hoje, apesar de nós termos a nossa herança está lá com Cristo,
não murcha, não pode ser marcada, não pode ser trocada, não pode ser mudada, nada. Nossa herança está lá com Cristo. E Israel era o povo terrenal. Era baseada no quê? Eles tinham que fazer para ter. Era a lei. Faça isso e terás isso. O cristão não. O cristão já tem, né, Deus já deu para ele tudo para que ele possa andar aqui segundo as obras que Deus fez, conforme Efésios 2 lá. Então nós temos mais privilégios? Não, porque nós temos a nossa herança assegurada. Eles tinham que batalhar com os povos, mas tudo que Deus queria é que eles fossem o quê? Um testemunho de Deus. Deus chamou Abraão, Deus chamou um homem só e fez dele uma grande nação, que é Israel. Queria que eles fossem o quê? Testemunhas de Deus, como um povo santo, separado, que andasse segundo a vontade de Deus. E o cristão, hoje, ele é o quê? Cristo nos chamou para quê? Para expressarmos a unidade do corpo, para sermos um, assim como ele e o Pai eram um. E o homem, isso foi dado na mão do homem já. Cristo fez a obra, deu o Espírito Santo para o homem e pediu para que ele fosse o quê? Expressasse essa unidade. Agora ele tem condições de fazer, de expressar essa unidade. Não vamos falar aqui da cristandade professa, né, que eles não têm o Espírito Santo, eles vão de mal a pior mesmo, mas aqueles que têm o testemunho, mas isso tem que ser guardado como o povo de Israel, como o Lemão acabou de dizer. É uma coisa que nós temos que guardar, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Seguirmos a verdade em amor, nos fala em Efésios. Então, eles perderam o que eles tinham, por quê? Eles se tornaram o quê? Se tornaram piores do que aquelas nações que foram destituídas da sua possessão lá da terra de Canaã, os cananeus, porque eles tinham o quê? Agoureiros, adivinhadores, mágicos e encantadores, aqueles que faziam passar seus filhos no fogo. E o que Israel fez? Exatamente igual esses povos fizeram. E pior, porque eles conheciam ao Deus único e verdadeiro e todo-poderoso. Então, a situação do homem não mudou através do tempo. O homem continua duro no seu coração, do mesmo jeitinho, né? Então a gente não pode julgar Israel, porque Deus agiu com graça com eles, e Deus agiu com graça conosco também, e vai agir agora com o seu povo no milênio com graça também. A graça de Deus, né, é que nos mantém em pé, nos mantém firmes. Fora a graça de Deus, quem é o homem, né? A gente vê falar de Babilônia aqui, e tudo isso que é previsto aqui no capítulo 46 de Isaías, tudo isso efetivamente aconteceu depois, aconteceria, já é história, né? A gente encontra isso nos livros de história. 47. A queda de Babilônia. A Babilônia vai depois efetivamente cair, vai virar ruína. O Saddam Hussein tentou reconstruir Babel, a Babilônia, os tijolinhos com o nome dele e tudo mais, e a gente sabe o que aconteceu. Ali não vai ter mais nada, ali acabou a Babilônia. Mas por que aparece Babilônia de novo no Novo Testamento? Porque lá em Apocalipse nós vamos ler de Babilônia outra vez, e algumas características aqui são bem parecidas, né? Algumas coisas que é dita dela aqui são bem parecidas lá. E mais à frente ele vai mandar o seu povo sair de Babilônia. Eu acho que é no capítulo 48 ele fala alguma coisa. No capítulo 48, versículo 20. Saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus. E lá em Apocalipse também ele vai dizer, saí dela, povo meu. Mas então por que a Babilônia aparece lá? Será que Saddam Hussein conseguiu reconstruir? Alguém vai reconstruir Babilônia, os jardins suspensos, alguma coisa assim? Não. É porque a história se repete, só que com atores diferentes.
A Babilônia, lá em Apocalipse, é a cristandade professa que vai restar nesse mundo depois do arrebatamento da igreja. A igreja é a noiva de Cristo, a igreja vai embora a qualquer momento, ela vai ser arrebatada, mas, obviamente, vai permanecer aqui todo o sistema cristão, não é? É claro que dessas igrejas e denominações e templos hoje da cristandade vão ser arrebatados também os que são verdadeiros, né? Aqueles que são salvos por Cristo, cuja fé é genuína, mas vai ficar, os sistemas vão permanecer. E tudo isso vai se unir numa grande cristandade que é a chamada Babilônia lá em Apocalipse. É aquela que causa um espanto em João. Ele fala, quando a vi, espantei-me com um grande espanto. Por quê? Porque era para ser uma noiva. E ele viu uma meretriz, uma prostituta. E era para ser uma noiva submissa, e ele vê uma prostituta montada no sistema civil, no governo civil. Ela está montada sobre a besta. A besta vai derrubá-la depois e ela vai ser condenada. Então toda essa história de Babilônia, aqui do Antigo Testamento, não é que vai de novo Babilônia ressurgir como um reino, tal, não. É que vai existir um sistema com as mesmas características de Babilônia, só que será então a cristandade apóstata que vai justamente perseguir aqueles judeus fiéis, o remanescente judeu fiel, e vai se embriagar com o sangue deles, como já se embriagou até durante o tempo em que os verdadeiros crentes estavam na terra, não é? Nós sabemos quanto sangue foi derramado em nome de Cristo, porém por aqueles que não eram efetivamente cristãos. Então isso aqui é uma repetição. E a mesma coisa vai acontecer com Israel. Israel lê isso aqui, os judeus leem isso aqui, tudo no livro de Isaías, e falam, tá, isso já tudo aconteceu, mas também vai acontecer de novo. É interessantíssimo isso. Todo esse exílio, a perseguição, os sofrimentos, vai tudo se repetir como se tivesse um outro filme. Por isso que no capítulo 48, ele vai falar depois para os judeus que ele estava agora anunciando algo que eles não sabiam, que é a história de Ciro, né? Que Ciro ele anuncia aqui 100 anos antes de Ciro efetivamente vir, mas ele estava anunciando algo que eles não sabiam, para que eles depois não falassem que eles já sabiam daquilo. No versículo... ele tem um lugar aqui no 48, que ele fala... Aqui no versículo 5, por isso tu anunciei desde então e tu fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição os mandou. E mais à frente ele vai falar no versículo 15, e eu o tenho dito, também já o chamei, e o farei vir, e farei próspero o seu caminho. Ele está falando de Ciro, que vai ser o libertador que ele vai levantar para Israel aqui no passado. Mas esse Ciro é uma figura de Cristo, que lá no futuro ele vai ser o Ciro do remanescente judeu fiel, que será liberto no final da grande tribulação, por Cristo que virá em poder e glória para julgar os inimigos do povo de Deus.